Fala gente, beleza? Luiz Vitor aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a comprar um notebook para trabalho ou estudo agora em 2022 e que não trave e não seja lento. Eu vou deixar o link de todos os produtos que eu citar nesse vídeo aqui para se você quiser ver os preços atualizados e não custa repetir. Caso você queira me dar aquela força, já deixa teu like, se inscreve no canal que ajuda muito, beleza? Só uma observação, nesse vídeo eu vou falar exclusivamente sobre notebooks novos, mas eu já fiz aqui no canal um vídeo ensinando passo a passo para você comprar notebooks usados e eu vou deixar aqui o card no vídeo para se você quiser dar uma olhada. Sem mais delongas, vamos às dicas. Dica número 1. Você precisa saber exatamente para que você vai utilizar o seu notebook. Normalmente não existe um só modelo de notebook que seja perfeito para tudo, que seja bom para trabalho, para estudo, para jogar, que tenha uma autonomia de bateria boa, que tenha boa performance, tela boa. Normalmente sempre os notebooks vão ter pontos muito bons e alguns pontos fracos. Então, no geral, cada notebook ele é projetado para um público-alvo específico. Então agora eu vou te ajudar a entender em qual perfil você se encaixa. O primeiro perfil eu vou chamar aqui de perfil geral. Esse perfil é para você que vai utilizar o seu notebook para coisas básicas de dia a dia. Usar Word, Excel, PowerPoint, abrir navegador de internet, abrir várias abas, usar YouTube, ouvir música no Spotify, por exemplo, assistir Netflix, fazer reuniões online e coisas do tipo. Então esse perfil eu vou chamar de perfil geral. No perfil geral, quem é que se encaixa? Estudante de escola, estudante de pós-graduação ou faculdade ou MBA, médicos, contadores, empreendedores, analistas, administradores, pessoas que trabalham com marketing digital, apostas esportivas, mercado financeiro e etc. O segundo perfil de usuário de notebook eu vou chamar de perfil de engenharia e arquitetura. Esse perfil basicamente são estudantes e profissionais que vão utilizar o notebook diariamente para usar softwares gráficos. Normalmente quem está nesse perfil faz uso diário de softwares gráficos estilo SketchUp, AutoCAD, Revit, V-Ray, 3D Studio Max e coisas assim. E o terceiro e último perfil eu vou chamar de perfil avançado. Nesse perfil avançado vai se encaixar basicamente estudantes e profissionais de TI, de tecnologia, designers, fotógrafos, videomakers, profissionais criativos da área de publicidade e afins. Então, recapitulando aqui, só para ficar mais fácil. Perfil 1, perfil geral, para quem vai fazer uso básico, quem vai abrir sites, fazer navegação, Word, Excel, PowerPoint, essas coisas. Perfil número 2, engenharia e arquitetura, para estudantes ou profissionais dessa área. Perfil número 3, avançado, para estudantes de TI ou designers ou pessoas que vão precisar de alguns notebooks mais sofisticados. Agora, vamos ao próximo ponto, que é a faixa de preços dos notebooks atuais. Sobre média de preços é o seguinte, os notebooks da categoria geral, eles vão estar em torno de R$ 3.000 a R$ 4.500 em média. Os notebooks para engenharia e arquitetura, eles vão estar entre R$ 5 a R$ 10.000 em média, dependendo da configuração que você escolher. E os notebooks da categoria avançada, eles vão girar em torno de R$ 6 a R$ 10.000, dependendo do modelo e da configuração escolhida. Antes que você comente, eu sei que os preços estão absurdos. Isso se deve por dois motivos. O primeiro, o dólar está nas alturas e o segundo, a gente está no momento de escassez de componentes eletrônicos, principalmente chips. Então tudo isso tem impactado para cima o preço dos notebooks. E agora uma dica de ouro. Corra de notebooks muito abaixo de R$ 2.500 que não tenha uma configuração mínima que eu vou te indicar nesse vídeo. Por quê? Porque se você comprar esses notebooks, você vai ter dor de cabeça. Rapidamente eles vão apresentar lentidão, travamento e você vai ter realmente um problema porque você vai ter que comprar outro notebook para substituir aquele que você quis economizar no início. Então tome muito cuidado com o barato que pode sair caro. Próximo ponto, marcas que eu indico. Dell, HP, Lenovo, Acer, Asus, Samsung, LG e Apple. No geral, essas são boas marcas de notebook e que, caso você escolha qualquer uma dessas marcas com a configuração boa, ok,
a chance desse notebook te dar dor de cabeça vai ser relativamente baixa. Próximo ponto, o mínimo que você precisa entender de configuração de notebooks para você fazer uma compra certa e não ser enganado por ninguém. Primeiro ponto, configuração mínima que eu indico para o perfil geral. Processador Intel i3 ou AMD Ryzen 3 já são suficientes para atividades básicas. Memória, no mínimo 8 GB de memória RAM. Não compre notebook com 4 GB de memória RAM, porque é pouco para o uso moderno. Só o Windows 10 ou o Windows 11 ele já toma quase tudo da memória RAM de 4 GB. Então vai sobrar muito pouca memória para você usar os seus aplicativos. Então o que vai acontecer se você tiver um notebook com 4 GB de memória? Se você abrir um pouco mais de aplicativos ao mesmo tempo, ele vai ficar com 100% de uso de memória e vai começar a travar. Então, na minha opinião, as marcas nem eram mais para estar vendendo notebooks com 4 GB, porque já é muito pouco para o nosso momento atual, beleza? Então se lembra disso, tenta comprar no mínimo sempre com 8 GB de memória RAM. Armazenamento, sempre tenta comprar o teu armazenamento com SSD, certo? Por quê? Porque o SSD ele é muito mais rápido e ele é muito mais veloz que um HD tradicional. Então se você vir dois notebooks, um com HD de 1 TB e um com 256 GB de SSD, vai no SSD porque ele vai ser muito mais rápido e muito mais veloz. Tela. A tela do notebook, infelizmente para esses modelos aí de 3 a 4 mil reais, 4 mil e pouco, não vai ser das melhores. Mas quando você for escolher a tela, tenta pegar uma tela HD ou Full HD. E o sistema operacional, tenta pegar já com o Windows 10 ou o Windows 11. Então é isso, resumo da ópera, configuração mínima para o notebook geral. i3 ou Ryzen 3, 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD, o Windows 10 ou o Windows 11. Se você seguir isso, esse notebook vai ser muito bom, não vai te dar lentidão nem travamento. Agora vamos para a configuração mínima para quem tem o perfil de engenharia e arquitetura. Processador, no mínimo, Intel i5 ou Ryzen 5. Memória, no mínimo, 8 GB. Armazenamento de, no mínimo, 256 de SSD. Tela, no mínimo, Full HD com tecnologia IPS. E o principal, talvez, um dos pontos principais para o notebook de engenharia e arquitetura, que é placa de vídeo dedicada. Tenta sempre pegar para engenharia ou arquitetura algum notebook que tenha placa de vídeo dedicada. E nesse caso eu te indico a escolher no mínimo uma placa de vídeo dedicada com 4 GB de memória. Sistema operacional, Windows 10 ou Windows 11. Então se você seguir essa configuração mínima para engenharia e arquitetura, você vai estar bem servido. i5 ou Ryzen 5, 8 GB de memória RAM ou superior, 256 GB de SSD ou superior e placa de vídeo dedicada de 4 GB de memória para cima. Configuração mínima que você deve escolher se o teu perfil é avançado. Se você for comprar MacBook, eu te indico pelo menos o processador M1, 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Já se você optar por um notebook com sistema operacional Windows, eu te indico no mínimo Intel i5 ou Ryzen 5, 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Tela, pelo menos Full HD, podendo ser até uma tela 2K ou 4K com tecnologia IPS. E a carcaça desses notebooks avançados, pelo menos uma carcaça de liga de magnésio ou alumínio. Sistema operacional, macOS, caso você vá para o MacBook, ou Windows 10 ou Windows 11. Bom, então agora que você sabe o teu perfil de uso de notebook, já sabe a faixa de preço e já sabe a configuração mínima para comprar, vamos às indicações que eu vou te fazer para você ter maior chance de comprar um bom notebook agora em 2022. Lembrando que todos os modelos de notebooks que eu citar nesse vídeo, os links vão estar na descrição para se você quiser ver os preços atualizados. Indicações de notebooks de perfil geral. Primeira indicação, Acer Aspire 5 com processador Intel de 11ª geração ou de 10ª geração, 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Segunda indicação de notebook de perfil geral, Lenovo 3i
com processador i5 de 11ª geração, 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Terceira indicação de notebook com perfil geral, Asus M515 com processador Ryzen 5, 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. E quarta indicação de notebook de perfil geral, Samsung Book com processador Intel i5 de 11ª geração, 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Indicações de notebooks para o perfil engenharia e arquitetura. Primeira opção, Acer Nitro 5 com processador i5 de 11ª geração ou de 10ª geração, 8 GB de memória RAM, 512 GB de SSD e placa de vídeo dedicada GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória RAM. Segunda indicação de notebooks para engenharia e arquitetura, Lenovo Legion 5i, com processador i7 de 10ª geração ou de 11ª geração, 16 GB de memória RAM, 1 TB de HD mais 128 GB de SSD e placa de vídeo GeForce RTX 2060 de 6 GB de memória RAM. Terceira e última indicação de notebook para engenharia e arquitetura, MacBook Air 2020 com processador M1. Esse MacBook, além de ter o processador M1, ele tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD na sua configuração mais básica. O único ponto que você tem que tomar cuidado para usar MacBook para engenharia e arquitetura é verificar se o software que você usa no dia a dia, se ele tem suporte ao macOS. Se o software que você usa tiver suporte ao macOS, tranquilo, você pode usar o MacBook sem problema nenhum. Indicação de notebooks para perfil avançado. Primeira indicação, MacBook Air 2020 com processador M1, 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Essa indicação, obviamente, é para quem quer e quem gosta de usar o macOS, é um excelente notebook, inclusive é um notebook que eu uso hoje no meu dia a dia. Segunda indicação de notebook para uso de perfil avançado, LG Green, com processador Intel i5 de 10ª geração ou 11ª geração, 256 GB de SSD e 8 GB de memória RAM. E terceira e última indicação é o Asus ZenBook, com processador Intel i5 de 11ª geração, 256 GB de SSD e 8 GB de memória RAM. Resumo da ópera. Primeiro ponto, definir qual é o seu perfil de usuário. Se é perfil geral, se é perfil engenharia ou arquitetura, ou se é perfil avançado. Segundo ponto, preços. Perfil geral, R$ 3.000 a R$ 4.500 em média. Engenharia e arquitetura, R$ 5.000 a R$ 10.000 em média. E perfil avançado, R$ 6.000 a R$ 10.000 de média é a faixa de preço dessas máquinas. Configuração, perfil geral, i3 ou Ryzen 3 já está de bom tamanho para o processador. 8 GB de memória RAM, no mínimo 256 GB de SSD. Perfil engenharia e arquitetura, no mínimo um i5 ou Ryzen 5. 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD e uma placa de vídeo dedicada de pelo menos 4 GB de memória RAM. Configuração do perfil avançado. Se for MacBook, pelo menos um processador Apple M1, 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD. Se for Windows, i5 ou Ryzen 5, 8 GB de memória RAM e no mínimo 256 GB de SSD. Se você seguir isso, com certeza você vai fazer uma excelente compra de notebook, beleza? Eu espero ter te ajudado. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o teu like, que ajuda muito. Era isso que eu tinha para te falar. Um grande abraço e até a próxima.